Bom, chegamos a uma das aulas mais importantes, mais faladas no dia a dia, que é uma aula de inflação. O que é inflação? E eu vou te dar um exemplo prático como a gente poderia calcular. Bom, inflação é uma taxa de juros de uma feita de um determinado cálculo para simular o aumento ou diminuição dos preços de uma cesta de produtos. Como assim cesta de produtos? Vamos dar um exemplo. Todos os meses você compra num determinado mercado os mesmos produtos e a soma disso dá R$400. No mês seguinte, por algum motivo, a mesma cesta foi para R$500. R$500 sobre 400 é um aumento bastante significativo. Aumentou em 25% o preço dos alimentos. Isso acontece? Não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer. Se fôssemos medir a inflação nesse momento, seria de 25%, que é a variação foi um aumento, uma variação positiva, né, embora seja negativa no nosso bolso, foi positiva em relação aos valores do mês anterior. Então, o que a inflação mede? Ela mede o aumento ou a diminuição de um determinado cesto de produtos. A gente tem diversas instituições aqui no Brasil que fazem mais ou menos o mesmo estudo com diferentes cestas de produto. A gente tem a Fundação Getúlio Vargas, a gente tem o IBGE, e a gente tem o IPCA, e a gente tem outros também órgãos, e você pode jogar na internet e você vai ver um monte de índices de inflação diferentes. Mas o mais utilizado geralmente é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que você pode ver em vários jornais, IPCA, IPCA, IPCA e tudo mais. A inflação ela tem um poder, então, geralmente corrosivo, porque geralmente a inflação ela é positiva, né? Você pode ver que na década de 80 a gente já teve inflação de mais de 80% ao mês. Imagine o seu dinheiro se desvalorizar 80% do mês. Por isso que as pessoas chegavam, recebiam o salário e já iam direto no mercado fazer uma compra gigantesca, porque daqui a um mês esses mesmos preços iam estar 80% mais caros, 70% mais caros, o dinheiro ele corroía muito rapidamente. Então o que é muito interessante a gente falar sobre inflação? A inflação come o seu poder de compras. Esse exemplo da década de 80 eu acho que é o melhor que existe. Porque quando a inflação está 1%, 2%, 5%, você talvez não perceba tanto. Você sabe que está pagando um pouquinho a mais todo mês, a inflação anual, né, 5% é a inflação anual, por mês ela é um pouquinho, 1%, 0,5%, 0,4%, você nem percebe tanto, mas no ano você vê que o seu dinheiro foi corroído. Então os seus investimentos, eles precisam bater no mínimo a inflação. Se a inflação está 5% ao ano, no mínimo os seus investimentos têm que ter uma rentabilidade líquida a mais do que 5%. Ah, mas tem a rentabilidade bruta aqui de 5%. Se você tirar o seu imposto de renda, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que você é obrigado a pagar, na maioria dos investimentos, você vai ficar menor do que a inflação, então ao longo do tempo você vai estar perdendo dinheiro. Lembra-se que a gente falou sobre a taxa Selic, sobre você se expor um pouco mais à renda variável e tudo mais? É por isso. Porque antigamente você tinha uma taxa Selic a 15%, 16%, e você tinha investimentos que davam 12% ao ano. A inflação também era alta, não tem a menor dúvida, mas essa diferença entre o que você ganhava e a inflação era positiva. A partir do momento que a Selic começa a cair muito rapidamente e a inflação não começa a cair rapidamente, tem um momento que você pode estar, inclusive, perdendo dinheiro nos mesmos investimentos que você fez ao longo da sua vida. Então, inflação é um termo que você tem que se aprofundar, é uma coisa muito interessante. Esse aumento ou diminuição do preço da cesta de produtos é algo que corrói o seu dinheiro e você tem que estar muito atento todos os meses, verificar isso todos os meses, acompanhar o que você tem comprado todos os meses, que aí é o momento de voltar lá no planejamento financeiro e falar, opa, essas despesas aqui estão muito longas, então talvez a gente tenha que cortar uma coisa ou outra porque a gente está ganhando menos do que a gente está gastando. Então é isso, essa é a aula de inflação. Até a próxima.